Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava ao lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles, com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel. Estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste na minha palavra, que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. À medida que o Natal se aproxima, afinal de contas, no próximo domingo é o Natal, mas como é o costume nosso, a gente já celebra a noite do dia anterior com a missa da vigília. E assim, então, no dia 24 também nós vamos estar nesta feliz expectativa do nascimento de Jesus. Ele que vem, esse menininho, habitar no nosso meio, mas não qualquer menino, né? O Deus vem habitar no nosso meio. Aí sim os presépios das nossas casas poderão estar completos, né? Como você vê aqui no altar, a manjedoura está vazia. Ainda não nasceu Jesus. Quando Jesus nascer, então nós completamos o presépio. Mas a liturgia, ela vai falando de vários nascimentos ao longo desse tempo. De maneira especial, vai falar do nascimento de João Batista,
que é aquele que veio justamente para preparar o caminho do Senhor, quando Jesus, fosse então iniciar a sua vida pública. E como tudo, a partir do nascimento de Deus que se faz homem, é extraordinário, o nascimento também daqueles que estão diretamente envolvidos nesta história não poderia ser de qualquer forma. E é interessante que nós escutamos na primeira leitura, que é justamente a leitura do livro dos Juízes, onde vai falar a respeito do nascimento de Sansão. E nós vemos que o nascimento dele também não é um nascimento qualquer. A mãe de Sansão está num determinado lugar, e ali então aparece o anjo do Senhor, e ela reconhece que é justamente o anjo do Senhor, porque o termo utilizado era justamente, ele tinha um aspecto, né, aterrorizador, era algo que nós olhamos e não conseguimos ter dimensão. Então, ao olhar para aquela figura, já sabe sim, algo de extraordinário acontece aqui. E aí o anjo então, que é justamente o próprio Senhor se manifestando, fala para ele, olha, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E aí então depois vem ao mundo Sansão, e aqueles que já leram a história sabem a respeito daquilo que foi Sansão para o povo de Israel, no que diz respeito também à salvação. Da mesma forma, o nascimento de João Batista, ele também é um nascimento extraordinário. E disso nós não temos dúvida, pois, como acabei de narrar, né, e o evangelho ele é longo, ele é praticamente boa parte do primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas, que vai trazendo os pormenores até o ponto em que Isabel fica, né, sabendo, não só sabendo, mas a respeito daquilo que acontece, então ela fala. Mas esta narração que eu acabei de falar e anunciar, proclamar com o Evangelho, ela é justamente ali permeada, recheada de vários sinais da presença, da manifestação de Deus, que nós, enquanto famílias, muitas vezes também temos que pensar e agir, não da mesma maneira, mas de uma maneira oposta dentro da nossa casa. O evangelho que nós escutamos começa falando a respeito deste personagem, Zacarias. Zacarias era da tribo de Levi, portanto era alguém que oferecia no templo, ali em determinadas épocas, as suas funções, oferecia as ofertas, oferecia o incenso, e justamente estava na vez dele de fazer esta oferta. Então, como era comum, ele pega as coisas e vai ao templo para ali trabalhar e ofertar a Deus o incenso. Quando ele está na função dele, vai dizer que aparece então o anjo do Senhor. O anjo do Senhor vem até ele e fala justamente daquilo que vai acontecer com ele, mas de maneira especial com a esposa dele. Vai dizer que a esposa vai ficar grávida, já fala qual vai ser o nome da criança, que vai ser João, e então ele vai ficar alegre, porque afinal de contas, eles, o casal, não podia ter filho, não podia. Já tinham tentado, vai dizer a Sagrada Escritura que ela era estéril, mas acima de tudo, eles não poderiam ter filhos. Portanto, o nascimento de João Batista também é um milagre, para que se complete todo o milagre, justamente que é o nascimento de Deus no nosso meio. Sai de Zacarias, então vai até lá, o templo, começa, né, tem essa visão. Só que é interessante que, mesmo ele reconhecendo, porque o Evangelho deixa muito claro isso, mesmo ele reconhecendo que não era uma pessoa qualquer que estava ali na frente, mesmo ele reconhecendo que era um anjo de Deus que estava ali à sua frente, ele ainda duvida daquela realidade. O anjo falou para ele, olha, você vai ser pai, a sua esposa vai ficar grávida. E aí ele questiona, fala assim, mas eu? Como assim?
Como tereis certeza disto? Ele põe em dúvida a mensagem de Deus a respeito daquilo que aconteceria na família dele. Ele para naquilo que é a limitação humana dele, esquecendo que o próprio mensageiro, o próprio enviado de Deus está ali na frente dele, dizendo já, declarando, vai acontecer, não é que pode acontecer. O anjo ele fala assim, olha, a tua esposa Isabel vai ter, não é que talvez, pode ser que isso aconteça, não. Ela vai ter um filho, e você vai pôr o nome de João, já é algo que o próprio anjo já determinou. Porque o milagre iria acontecer tudo isso em função daquilo que é Jesus, daquilo que Jesus deveria ser, sim, mas acima de tudo, o anjo, que é a própria presença de Deus, já está ali manifestando Deus na vida daquele casal. E o casal, de maneira especial Zacarias, que duvida, ele não acredita, fala assim, não. Começa a colocar então as condições humanas, não, mas eu não posso, como assim, Senhor? Mas eu já estou velho, a minha esposa também está de idade avançada, se não tivemos filho até hoje, quer dizer que não tem como isso acontecer. E aí vai colocando barreiras, vai colocando empecilhos, vai colocando situações que dizem respeito à humanidade, se esquecendo que quem está diante dele não é humano, mas é o próprio Deus, que se faz presente na pessoa do anjo, porque como diz, eu sou Gabriel, enviado do Senhor, estou sempre na presença de Deus. Quantas e quantas vezes dentro da nossa casa, da nossa família, a gente também não tem esses questionamentos que dizem respeito à humanidade, questionamentos que querem retirar de nós a nossa fé, a certeza daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, na vida da nossa família, na vida daqueles a quem nós amamos. Quantas e quantas vezes a gente escuta Deus na oração, Deus através até mesmo de uma manifestação extraordinária, de uma profecia, dentro daquilo que é uma oração carismática, ou seja, repleta dos carismas do Espírito Santo, e mesmo assim a gente ainda coloca dúvidas, a gente questiona, mas será que Deus vai fazer isso mesmo? Ah, mas isso, olha, não tem como. Essa situação não tem como, onde já se viu? Ah, isso é impossível. Não, para Deus não. Para Deus é possível sim. Deus é capaz de realizar sim. Deus é capaz de se manifestar sim. Assim como aconteceu na vida destes dois, Deus é capaz também. Mas a minha atitude e a sua atitude tem que ser uma atitude de alguém que acredita, de alguém que confia, de alguém que sabe que no seu devido tempo as coisas irão acontecer. Graças a Deus que quando nós duvidamos, a nossa língua, como está aqui, a gente não fica mudo, não para de falar. Porque já pensou? Se toda vez que a gente duvidasse de Deus, se Ele pode ou não pode fazer na nossa vida, se a gente colocasse Deus em dúvida, as conversas dentro da nossa casa iam ser assim, É só ser assim, ou então todo mundo ia ter que aprender Libras, que é a linguagem de sinal, porque quantas e quantas vezes a gente fala assim, não, chega alguém que muitas vezes é mensagem de Deus, chega e fala, olha, não, você vai ver, pode esperar, porque Deus está contigo. Ah, não, se Ele tivesse, só ia começar assim, ah, não, porque se Ele tivesse, ia partir sempre assim os diálogos, E aí o povo, por quê? Porque muitas vezes a gente acaba questionando mesmo, colocando em dúvida, colocando em xeque, será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? Será que Deus é capaz? Será? Quando na verdade a nossa atitude deveria ser outra, é o tempo. No devido tempo eu receberei. No devido tempo eu vou contemplar. No devido tempo eu vou sim proclamar que Deus agiu e a graça aconteceu. Mas somente com o tempo. Vai dizer na Escritura que os dois voltaram para casa e depois de um tempo, Isabel ficou grávida. Quer dizer que não foi logo. Muito provavelmente eles tiveram, Zacarias teve que passar por essa experiência de ser até mesmo ali, através da punição do anjo, ter a sua fé aumentada para ele depois acreditar.
Para ele depois então perceber que realmente Deus tinha aparecido e se manifestado a ele, e que aquele menino queria nascer, ele então poderia receber esta graça e contemplar o que seria João Batista. Então, em primeiro lugar, nós temos que ter esta atitude de fé. A atitude de acreditar que apesar das suas limitações, que apesar das suas fraquezas, Deus não te abandonou. Ele está contigo. Mas é preciso também estar com Ele. Mas é preciso também ir ao encontro dEle. Mas é preciso também acreditar nele. Porque caso contrário, nós vamos nos afastando da pessoa dEle. Nós vamos nos afastando daquilo que Ele é. Nós vamos nos afastando da presença dEle. E aí então a gente começa a duvidar. Não sei. Vamos ver. Será? Não. Quanto mais próximos a Jesus, mais nós vamos vendo os sinais dele na nossa vida, na nossa casa. Quanto mais íntimos a Deus, mais nós vamos percebendo que sim, que Ele se faz presente, que Ele é presença em nosso meio. Quanto mais unidos a Ele, nós vamos então podendo, como diz o salmista de hoje, louvar e agradecer a Deus, encher a nossa boca de louvor, porque nós vamos reconhecendo nas pequenas coisas que Ele está conosco, que Ele não nos abandonou, que talvez o milagre maior que ainda estamos esperando vai vir no seu devido tempo, mas que independente disso, a presença dEle já se manifesta no dia a dia na minha vida, e por isso eu posso então continuar acreditando e tendo esperança. Mas se eu vou me afastando da presença dEle, mas se eu vou me afastando da vida de oração, mas se eu vou até mesmo introduzindo outras questões que não dizem respeito ao cristianismo, se eu vou acreditando em outras formas de poderes, de realidades, de coisas que são capazes, está tudo errado. Porque na verdade, no fundo você está duvidando de que Deus é capaz de realizar. A mesma dúvida que pairou no coração de Zacarias naquele momento. E que ele foi punido justamente porque não acreditou que Deus poderia agir na vida dele. Deus é capaz de agir na sua vida sim. Até mesmo você, como eu já dizia, que talvez estava afastado. Até mesmo você que não tem vivido uma vida coerente. Ainda dá tempo. Ainda é capaz de perceber que Deus se manifesta. Porque caso contrário, nós podemos correr o risco de mesmo tendo a manifestação de Deus na nossa vida, ainda mesmo assim ficar calados e não tomar posse. Quando nós ouvimos no finalzinho o relato de Isabel que ficou grávida, vai dizer que ela se escondeu durante 5 meses. Ela se escondeu. Ou seja, ela rezou tanto para Deus se manifestar na vida dela, para ela poder, porque vai dizer que era um casal justo, então portanto era um casal que cumpria com fidelidade aquilo que eram os mandamentos de Deus. Ela provavelmente deve ter pedido tanto a Deus, tanto a Deus, tanto a Deus, que quando Deus envia aquilo que ela pede, é que a manifestação era tão grande, porque ela estava gestando uma criança dentro dela, mas que ela se esconde, ela fica com vergonha. Ou seja, ela não toma posse no fundo daquilo que estava acontecendo. Ao invés de ela sair e manifestar, olha gente, aconteceu, eu estou grávida, Deus veio em meu auxílio. Porque eu rezei, porque eu pedi, porque eu muitas vezes ali continuei acreditando, não desisti. Sim, teve momentos da minha vida que eu falei assim, olha, não vai acontecer. Mas acima de tudo eu perseverei, então Deus fez a graça na minha vida. Não, ao contrário. Durante 5 meses, ela ficou escondida. E talvez, normalmente na gestação é a fase onde a barriga aparece mais, depois do 5º, do 6º mês. E aí como não tinha mais como se esconder, então ela se manifesta ao povo. Às vezes é assim também. Às vezes a gente começa a pedir para Deus. Às vezes a gente pede para aquela situação e Deus vai trabalhando no seu devido tempo. Só que parece que a gente fica com receio de manifestar. Fica com receio de tomar posse. Mas será que é comigo? Será que foi mesmo? Mas será que Deus está escutando? Mas será que Ele acolheu a minha oração?
O padre falou na missa que Deus estava curando assim, 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 né? Olha, o padre descreveu perfeitamente aquilo que estava acontecendo. Porque na verdade não é o padre, é o Espírito que age. E mesmo assim a pessoa não toma posse e deixa a graça passar. E muitas vezes assim as pessoas vão falando, de maneira especial, nas orações carismáticas, nos grupos de orações, nas missas oracionais, aonde as pessoas... E a gente vai deixando passar. Não vai permitindo que essa manifestação de Deus, que acontece, e muitas vezes em nosso favor, e a gente não toma posse. Porque talvez o nosso coração esteja fechado. Porque talvez nós não estejamos curados suficientemente. E aí, à medida que o milagre acontece, a gente então se afasta. A gente não toma posse. Que no nosso coração neste tempo, Deus possa se manifestar. Que nós possamos, em primeiro lugar, não duvidar daquilo que Deus faz. Mas uma vez que nós percebemos que Ele está fazendo, já acolher, já acreditar, já abraçar isso, já colocar isso em prática. Porque senão, nós muitas vezes vamos ficar ali, como alguém que não acredita. E aí a manifestação de Deus vai passar e a gente não vai tomar posse. Deus, Ele quer fazer, porque Ele é bom, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia. Mas para isso é necessário que eu e você acredite. Para isso é necessário que eu e você tome posse. Para isso é necessário que eu e você também vá ao encontro dEle. Para que neste encontro, então a graça dEle aconteça. Eu não sei quanto tempo você tem rezado. Eu não sei quanto tempo você tem lutado por esta situação na sua casa, por esta situação na sua família, por esta situação de maneira especial que você tem tanto pedido. Mas eu sei que Deus, Ele tem te escutado e que Ele é capaz de trabalhar em você. Mas para isso é necessário ir a este encontro. Para isso é necessário acreditar nele. Para isso é necessário tomar posse. Imagina se Zacarias não tivesse dado os passos. Porque diferentemente do nascimento que nós vamos vivenciar daqui a um tempo, que é o nascimento de Jesus, no dia 25, do dia 24 para o dia 25, aonde Maria, ela concebe pelo Espírito Santo, Zacarias teve que deitar com sua esposa e ter uma relação. Ou seja, foi necessário também, e existe uma máxima na teologia que a gente fala, né? Foi necessário a natureza, ou seja, o trabalho humano, para que a graça de Deus se manifestasse. Talvez você está aí, quase deixando de entrar com aquilo que é a sua parte. Que é de acreditar, que é de continuar dobrando o joelho, quer continuar pedindo, quer continuar perseverando na oração, quer continuar pedindo por sua família, quer continuar pedindo pelo seu filho, que tem te dado tanta dor de cabeça, pelo seu marido. Como muitas vezes as pessoas chegam e falam para mim: padre, reza. Eu rezo. Quando for apresentar, normalmente já apresento as pessoas que solicitaram as minhas orações e que me comprometi a rezar. Mas também reze, porque não adianta só vir de um lado. Trabalhe, vá para a igreja, adore, ofereça a missa. Vai lá, põe o nome. Né? Às vezes a pessoa fala assim: reza por mim, padre. Eu falei: olha, eu rezo, mas se você quiser, né, aqui no santuário, escreva o seu nome lá, as suas intenções, e coloque na caixinha de oração, de maneira especial, que ela está nos pés da Pietà. Porque todas as missas que for celebrada no santuário, seu nome vai estar ali, o nome da sua família. Então faça também, porque às vezes a pessoa não quer nem escrever. Não, vai dar trabalho. Faça a sua parte, continue fazendo se você já está fazendo, mas acima não desista, acima de tudo não desista, persevere, porque acima de tudo o nosso Deus é o Deus da esperança, é o Deus que vem em nosso auxílio, é o Deus que nos ajuda, é o Deus que quer o melhor para cada um de nós, para que assim a gente possa, não só ver o menino nascer na liturgia,
mas acima de tudo na nossa casa, na nossa família, através dos sinais que acompanham o seu nascimento. Como eu disse no início, tudo aquilo que está envolvido ao nascimento de Jesus é miraculoso. Que seja assim também na sua casa, que seja assim também na sua família, que seja assim também. Que este Natal não seja simplesmente um Natal qualquer, mas que seja um Natal onde verdadeiramente Deus, onde verdadeiramente Jesus, ao nascer ali, virá acompanhado dos sinais, dos prodígios, dos milagres que sempre acompanharam a sua vida. Vamos ficar em pé e vamos rezar. Vamos pedir esta graça a Deus. Acima de tudo, a graça da fé, a graça da perseverança, a graça de acreditar que Deus está contigo, de que Ele não te abandonou, mas acima de tudo a graça de você acreditar nisso, de você acreditar e tomar posse que sim, Deus te escuta na oração, que Deus está contigo, que quando você reza, que quando você se coloca ali, muitas vezes talvez nem sabendo como falar, porque às vezes nós acompanhamos as orações carismáticas daquele povo que vai falando e vai brotando, que é um hábito a oração, mas reze da sua maneira, reze com o seu nada, reze com aquilo que você tem para dar, mas como alguém acredita e fala assim: Senhor, olha, é isso, Senhor, é isso que eu tenho passado, eu não sei nem o que pedir, Senhor, porque eu já pedi tantas vezes para o Senhor no sentido de melhora, cura, liberta, até coisas ruins às vezes eu pedi, Senhor, para dizer assim, ó, tira da minha vida, tira a vida dele. Mas hoje, Senhor, acima de tudo eu quero confiar que a tua manifestação vai acontecer e vai acontecer da melhor forma. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor então venha em auxílio da minha falta de fé, auxílio da minha fraqueza, que a tua manifestação possa não só acontecer, mas que eu tome posse desta manifestação e assim eu colha no tempo oportuno, no tempo certo, os frutos da minha fidelidade, os frutos do meu acreditar, os frutos do meu tomar posse. Por isso, Senhor, envia o teu Espírito para me auxiliar. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Proclame isso, Deus. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz para fazer o que disse que faria. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz. Deus é capaz para fazer o que disse que faria. É capaz. É capaz. É capaz. É capaz. Levante os seus braços e vai cantando. É capaz. É capaz. Apresente e diga: É capaz. é capaz. É capaz, porque Ele é capaz. É capaz. Mas você tem que acreditar, você tem que tomar posse. É capaz. Tem que ser do seu coração como alguém que diz: sim, Ele é capaz. É capaz. É capaz. Ele é capaz. Ele vai realizar. Porque Ele disse que faria e vai fazer. É capaz. É capaz. Sim, Senhor, Tu é capaz, Senhor, de realizar, Senhor. Tu é capaz, Senhor, de realizar aquilo que o Senhor disse que faria.
Por isso, Senhor, eu quero te apresentar cada uma das pessoas que aqui se encontram, daqueles que estão em suas casas, nos trabalhos, aonde quer que estejam, Senhor. Te apresento cada um com as suas intenções, com as suas preces, com as suas necessidades, com os seus impossíveis. Porque escuta, Senhor, este povo que está hoje declarando com esta canção que o Senhor é capaz. Que seja realmente, Senhor, este acreditar, essa declaração de alguém que acredita, de que confia, de que diz: Senhor, eu estou falando que Tu és capaz, porque eu creio que Tu és capaz. E esta é minha profissão de fé, neste é capaz, neste é capaz. E assim então vá pedindo por sua casa, vá pedindo por sua família, vá pedindo por aqueles que você sabe hoje que estão necessitados desta presença, que estão necessitados desta manifestação. Peça, peça. Talvez você já rezou, está rezando há tanto tempo, mas mais uma vez, como alguém que confia, que acredita que Deus está fazendo, que Ele não te abandonou, que Ele está contigo. Peça. Peça declarando: sim, Senhor, Tu és capaz. Tu és capaz de realizar o impossível. Tu és capaz de realizar esta cura, a cura desta situação, a cura da depressão, a cura, Senhor, até mesmo daquilo que aos olhos humanos não possui cura. Portanto, Senhor, eu te apresento o câncer. Vá dizendo para o Senhor, para que Ele mesmo possa vir então ao seu auxílio. Vá dizendo daquilo que hoje você traz no seu coração como um sentimento de dor. Talvez até mesmo que você tenha escondido com vergonha. E você como matou isso dentro de você. O Senhor coloca no meu coração justamente esta situação. De assim como Isabel, pessoas que colocaram como se fosse terra em cima e não tocam mais nesta situação, porque tem vergonha. Mas você sabe que isso ainda traz feridas, traumas, medos em determinadas situações, momentos da sua vida. Mas Deus hoje quer curar. Mas para isso é necessário você apresentar a Ele. Mas para isso hoje é necessário você colocar nas mãos dEle. Para isso hoje é necessário você tornar público, entenda este público, ou seja, publicar a Ele, para que assim Ele possa então realizar a tua graça, para que Ele possa assim realizar e se manifestar na sua vida, assim como foi a manifestação dele na vida de Isabel. Sim, Senhor, realiza, Senhor. Realiza, Senhor, na vida desses teus filhos, destas tuas filhas, que aqui se encontram. A imagem que me vinha enquanto nós rezávamos é de uma criança sobre um muro, e o pai dizia a ela: pode pular, meu filho, eu estou aqui embaixo para te amparar, para te segurar. Mas aquela criança, com muita insegurança, ela não queria pular daquele muro, mas de tanto o pai insistir, esta criança se lança, porque sabe que o pai vai segurá-la. Assim também Deus faz conosco nesta tarde, diante das dúvidas, diante dos medos e das inseguranças. O Senhor nos diz: se lance em meus braços, confie em mim, confie em mim. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu. Levante os seus braços e cante junto. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz de fazer o que prometeu que faria. Deus é capaz. Deus é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz para fazer o que disse que faria. Eu quero ouvir você cantando: Deus é capaz, Deus, Ele é capaz.
Deus é capaz, Deus é capaz para fazer o que disse que faria. E daqui a pouco nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Mas eu já quero até antes antecipar naquilo que, desde quando eu me preparava para essa missa, o que vinha muito forte no meu coração é que, assim como João foi um milagre para Zacarias e Isabel, assim também o Senhor quer realizar o milagre da gestação na vida de muitos casais. Casais que não conseguem engravidar. E o Senhor colocava no meu coração, desde o primeiro momento, para eu rezar por esta situação. Se você está aqui ou se você está em casa, agora eu quero rezar por você, casal. Ali o texto sagrado dizia no começo que eles não poderiam ter filho, e depois disse que o problema estava na esposa. Eu não sei aonde está o problema, mas é por você, casal, que há tanto quer engravidar. Sim, Senhor, eu te peço, Senhor, que escute, Senhor, agora de maneira especial a voz destes casais que desejam, Senhor, possuir a paternidade, a maternidade. Que o Senhor possa ir ao encontro destes homens, destas mulheres, deste casal, que neste momento se apresentam a Ti, pedindo que o Seu milagre se manifeste. Eu peço, Senhor, que pela graça do Teu Santo Espírito, Senhor, possa curar toda a esterilidade, seja ela masculina, seja ela feminina, e que o Senhor, ao tocar, Senhor, até mesmo, Senhor, cada parte responsável pela reprodução, o Senhor vá limpando, o Senhor vá curando, para que estes Teus filhos possam também, pela graça do Teu poder, tocar neste milagre. Que assim como Isabel, que assim como Zacarias tocou no milagre da gestação, porque o Teu anjo apareceu, eu te peço, Senhor, que o Senhor envie agora Gabriel a cada lar, a cada casal que se encontram nesta situação de esterilidade, para que eles possam tomar posse como alguém que acredita e possam colher no devido tempo o fruto da Tua entrega, o fruto do Teu amor, o fruto da Tua misericórdia, o fruto, Senhor, da Tua manifestação que cura, que faz nova todas as coisas, que restaura. Sim, Senhor, vai ao encontro, Senhor, destas mulheres casadas que desejam ser mãe, mas até mesmo que já buscaram tratamentos em outros lugares. Que o Senhor neste momento seja a cura, que o Teu arcanjo, não somente Gabriel, mas também Rafael, que é a cura de Deus, possa se manifestar também, Senhor, e assim serem curados. Toca também, Senhor, os homens casados que desejam ser pais com suas esposas, mas que por uma ou outra situação não podem gerar. Que o Senhor faça a manifestação da Tua glória acontecer. Sim, Senhor, eu te peço, Senhor. E você que se encontra nesta situação, cante esta música como alguém que toma posse, dizendo que Deus é capaz, que Ele vai realizar. E com o tempo você então vai poder tocar nesta realidade. E com o tempo então você vai poder tocar de maneira especial neste fruto que vai ser este milagre. E até mesmo aquilo que Deus coloca no meu coração é que vai ser um milagre. Não é que você simplesmente vai ser curado, muitas curas vão acontecer, mas talvez mesmo tendo este problema, você e sua esposa vão gestar. Mesmo você, esposa, continuando tendo este problema no seu útero, você vai gestar. E vai ser um milagre, e você vai tomar posse, e depois poder então até mesmo contar para as pessoas deste novo na sua vida. Cante como alguém que acredita. Cante como alguém que já tomou posse, como alguém que ouviu do anjo. Você vai ter um filho e tu lhe darás um nome. Você vai ter uma filha e tu lhe darás um nome. Deus é capaz, Deus
capaz, Deus é capaz para fazer o que disse que faria. Deus é capaz, Deus é capaz, Deus é capaz para fazer o que disse que faria. É capaz. Declare, casal. É capaz. Você que se encontra nessa situação, mas você também que pediu por outras situações. É capaz. Que essa seja a sua manifestação de fé mais uma vez. É capaz. Que seja a sua profissão de fé. Capaz. Dizendo que acredita no milagre, que acredita na intervenção, que acredita que o anjo te visitou. É capaz. Mais uma vez. É capaz. É capaz. É capaz. É capaz. Que possamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Bendito Obrigado por aquilo que o Senhor realizou. Obrigado, Senhor, porque eu tomo posse. E até mesmo se às vezes, como o exemplo da atitude de Zacarias que o Evangelho de hoje nos narra, eu duvidei. Hoje, Senhor, eu quero declarar que eu tomo posse da cura, daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor realizou na minha vida, na vida da minha família, na vida daqueles que eu amo. Por isso, Senhor, eu te louvo, te bendigo, te agradeço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!